Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Preparei para vocês hoje um aulão sobre fios de malhas residuais. Se você faz crochê, você sabe que as malhas estão bem em alta ainda para fazer bolsas de crochê, então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre fios de malhas residuais. Então, gente, eu preparei esse aulão aqui, vou mostrar na prática para vocês como é que a gente pode escolher fios de malhas residuais com mais facilidade. Vou mostrar para vocês 4 tipos de fio de malha residual que a gente sempre encontra com mais facilidade e como é que a gente vai trabalhar com esses fios. Então fica comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí para a sua vida como crocheteira e crocheteiro. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é um fio de malha residual? Certo, estou aqui com vários novelos, gente, vocês vão ver vários novelos durante essa aula, vou mostrar para vocês. Então vamos entender aqui o que é um fio de malha residual. Olha só, pessoal, então eu peguei aqui um rótulo de uma marca de malha residual e vou ler para vocês o que está aqui escrito. Lembrando que eu sempre falo para vocês, quando vocês compram um fio, barbante, qualquer tipo de linha, leiam o rótulo da embalagem. É nele que está escrito tudo o que você precisa saber. Então vamos lá. Um fio 100% residual de malha, está escrito aqui, ó. Por se tratar de um produto ecológico fabricado a partir de reciclagem de aparas da indústria têxtil, pode existir diferença de tonalidade, elasticidade entre um cone e outro de malha, e é possível haver emendas e variações de espessuras no fio. Então, quando você compra um fio de malha que você lê o que está aqui no rótulo, você já sabe muito bem o que você está comprando. Um fio de malha residual tem todas essas características. Vamos falar dela, então, de cada uma separadamente. Então, quando a gente termina de ler esse rótulo, a gente já consegue entender muito bem o que é um fio de malha residual. É um fio que ele não tem padrão. Ele não tem padrão nem de cor, nem de espessura e nem de textura de fio. Ou seja, a gente já compra ciente de que isso vai ser diferente de um fio padronizado, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre essa característica, esse padrão dele não ter cor parecida quando você for comprar outro novelo. Ou seja, ele não tem o padrão de cor igual gente, quando a gente compra um barbante. Quando a gente vai lá na loja e compra um barbante, a gente tem o que no rótulo? A gente tem o lote, certo? Então a gente vai procurar, quando precisa de mais novelos, a gente vai procurar o quê? O novelo com o mesmo lote, que é a mesma tonalidade daquele fio que a gente comprou, certo? A maioria dos barbantes marcam o lote, tem uma marca ou outra que não. No fio de malha, gente, não tem isso. Você tem que comprar meio que na sorte, sabe? De você conseguir encontrar um fio que tenha a mesma tonalidade que o outro, ok? Então, que isso fique bem claro. Se você precisa fazer um trabalho grande, você vai ter que ter uma vendedora muito boa para te ajudar aí a escolher as malhas com as espessuras e as cores bem parecidas para você não ter problema, para você fazer aí o seu trabalho, tá? Então que fique bem claro, a cor da malha vai ser sempre diferente, vai ser bem difícil de você encontrar porque não tem padrão de cor, ok? Entendido? Segunda coisa que não tem padrão, gente, espessura de fio, não adianta. Malha residual, eu até trouxe aqui pra vocês, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é espessura de fio, tá? De uma malha residual básica, que eu tô trabalhando aqui, ó. Então, vocês vejam bem, aqui eu tenho um fio super fininho, certo? E aqui eu já tenho um fio mais grosso. O que que tava escrito no rótulo? Que não tem padrão, né, gente? Podendo ter emendas e ter essa diferença de espessura no fio. Então, quando você for comprar, já compra o seu fio de malha residual sabendo que isso vai acontecer. Vai acontecer de ter emendas, vai acontecer de ter, sabe o que? Ó, aqui, ó, tá vendo que tem uma emenda de fio aqui, que ela é uma costura, vai acontecer de ter
furinhos na sua malha, e tudo isso você vai aprender a identificar aqui nessa aula que eu estou dando aqui pra vocês. Então, gente, não adianta você brigar com a vendedora que te vendeu o fio de malha residual, porque se tiver escrito aqui no rótulo dele que ele pode conter emendas, pode conter diferenças de espessura e a cor também não vai bater, então, gente, por isso que vocês têm que ficar atentos quando forem comprar fio de malha residual. Isso vai acontecer na maioria das vezes que você compra um fio residual. Vai ter sim emendas, você vai encontrar nozinhos, ó, nozinho assim, ó, vai encontrar. Se você quiser trabalhar, pode cortar e emendar do jeito que você gosta mais, ou passando uma colinha, ou costurando com uma linha na cor do fio. E vida que segue, tá? O fio residual de malha é mais ou menos nessa maneira aqui, gente, ó. Vida de verdade mesmo, ó, de artesã, é isso. Comprou fio de malha residual, você vai poder encontrar aí essas 3 surpresas, entre aspas, tá? Então, a gente já falou da cor, da espessura e vamos falar então da textura desse fio de malha. A textura, gente, é uma coisa também bem complicada. Se você ficar comigo até o final do vídeo, a gente vai conseguir esmiuçar isso melhor para você entender, certo? Então, a gente tem muitas texturas dentro do fio de malha residual. O que seria? Uma malha mais molinha, uma malha mais seca, vocês vão ver daqui a pouquinho, bem de pertinho, que eu fiz questão de gravar aqui pra vocês. Então, a gente tem várias texturas, tem a mais áspera, tem a mais macia, tem a mais lisa, tem a textura com um pouquinho de fiapinhos, então tem vários tipos de textura a malha residual. E isso é super normal, pessoal, lembrando, tá escrito no rótulo, ninguém tá te vendendo nada falso, tá? Tá aqui no rótulo, tá escrito aqui. Então, a gente precisa prestar muita atenção em alguns detalhes, ó, eu até marco aqui, ó, tá aqui, ó. Eu gosto sempre de começar um trabalho e cortar um pedacinho do fio, certo? Porque, com certeza, às vezes eu quero aumentar e eu preciso dessa cor, né? Então, eu sempre deixo assim, ó, no rótulo grudadinho, e daí eu trouxe aqui pra vocês verem o que tá escrito. Sempre deixem um pedacinho de fio, gente, que precisou comprar, vocês têm que levar um pedacinho do fio, que é mais fácil para a vendedora encontrar para vocês. Então, mais uma dica, sempre leve um pedacinho de fio para você comprar a malha e para achar igual ou parecida, né? Porque igual vai ser muito difícil você encontrar. Então, essas características, gente, cor, espessura, textura. Então, essa parte, gente, a gente tem que ficar bem atento pra gente não ficar ali brigando com a vendedora, brigando com a fábrica, né, que mandou, porque a gente comprou um fio residual e é mais ou menos isso que a gente vai acabar encontrando. Então, meninas, eu quero pedir pra você que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, já deixa seu like, já deixa seu comentário aqui pra eu trazer mais aulas. E também eu tô fazendo uma série de aulas, gente, depois vocês deem uma olhadinha que eu vou deixar uma playlist pra vocês aqui, tá bom? Ó, agora vamos então direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês na prática o que significa cada uma dessas diferenças, né? A gente vai falar sobre espessura de fio, a gente vai falar sobre textura de fio e eu vou dar algumas dicas para você de como é que você pode fazer para escolher um fio de malha bem legal aí para o seu trabalho, tá? Agora, eu só quero mostrar pra vocês, gente, porque dá a impressão que eu só tô falando mal aqui do fio de malha residual e não é verdade, tá? Eu gosto bastante do fio de malha pra trabalhar. Por quê? Porque eu já treinei o meu olhar pra encontrar fios bem legais. Vocês vão ver ainda neste vídeo como é que eu faço pra conseguir encontrar fios legais pra fazer as minhas peças. Vou ensinar vocês tudinho ainda nessa aula. Agora eu quero mostrar pra vocês, meninas, olha, eu fiz esse tapetinho oval aqui todinho no fio de malha residual. E olha só que graça que ele ficou. Eu gosto muito de trabalhar com malha, gente. Eu gosto porque é um fio que ele é muito rápido de você trabalhar. Ele é muito mais barato do que um fio de malha premium, tá? O fio de malha premium, normalmente a gente compra em novelos pequenininhos e eles são bem caros. Então vamos lá, vamos partir para nossa segunda etapa desse vídeo, onde eu vou mostrar para vocês bem de pertinho todos os detalhes, tá certo?
A primeira opção de fio que a gente vai encontrar com muita facilidade no fio de malha residual, gente, é o fio extremamente grosso, tá? Olha só, quando a gente observa no novelo, a gente até acha que ele tem uma espessura legal, certo? Mas o problema, gente, está aqui, ó, quando nós abrimos o fio. Vou até dar um zoom aqui, ó, pra mostrar pra vocês, olha só. A gente tem, então, um fiozinho, quando ele tá bem enrolado, ó, porque o fio de malha, gente, ele enrola, tá? E quando a gente abre esse fio, olha a espessura que nós temos aqui. Vocês estão vendo a diferença de espessura de fio? Então, eu até trouxe aqui, ó, uma régua pra eu mostrar aqui pra vocês quanto esse fio é grosso, gente. Olha só, ele tem aqui praticamente mais de 2 centímetros, quase 2,5 centímetros de espessura de fio. Então, é um fio de malha extremamente grosso, ó. E ele, quando você compra lá no novelo, quase nem parece, né? Você acha que é um novelo com uma espessura praticamente normal, mas não, gente, é um fio bem grosso mesmo. E como é que você faz para identificar? Gente, vocês precisam treinar o olhar de vocês dentro da embalagem, tá? Normalmente eles vêm em embalagens transparentes, né? Então, ó, olha só, eu tenho um fio aqui extremamente grosso. Vou pegar um pra vocês aqui, ó, na embalagem, pra vocês terem uma noção. Olha isso, gente. Vocês conseguem perceber a diferença na embalagem? Vocês conseguem ver como esse fio é muito mais fininho? Então, quando vocês forem comprar fios residuais de malha, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Você vai pegar a embalagem e você vai comparar um fio com o outro. Então, vocês estão vendo como é muito mais fino? Olha, gente, ó. Olha isso, olha a diferença. Então, para vocês evitarem de comprar fios extremamente grossos, vocês precisam colocar 2 embalagens juntas, assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Exatamente o que eu faço para as minhas clientes aqui na loja, é o que eu estou ensinando vocês, ó. Vamos comparar a espessura de um fio com o outro. Então, aqui vocês já conseguem perceber que a espessura é muito maior. E claro, se você vai trabalhar com um fio desse muito grosso, tem pessoas que têm, vamos dizer assim, a paciência de desenrolar esse fio e cortar ele pela metade. Mas eu acho, gente, que é um trabalho muito, assim, difícil de você fazer, principalmente sozinha. Então, antes de você comprar, observe a embalagem do fio de malha. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês não comprarem um fio tão grosseiro e depois não conseguirem utilizar, tá bom? Então, agora vamos para a segunda opção de fios que você sempre vai encontrar aí nos fios de malha. O segundo fio que você vai encontrar com muita facilidade, gente, são os fios extremamente finos. Olha só a espessura desse aqui, gente. Fininho, muito fino mesmo. Lembra que eu disse pra vocês que ele enrola? Então, eu vou abrir aqui um pouquinho. Você tem até a dificuldade de abrir, porque realmente ele é extremamente fininho. Olha ele aberto. Então, ele fica uma espessura muito, muito estreita, mesmo bem fininho. E a gente vai lá no extremo, né? A gente pega um fio extremamente grosso, como o vermelho que eu mostrei aqui pra vocês, né? E a gente tem um bem fininho. Então, é a mesma coisa, pessoal. A hora de comprar, vocês precisam sempre estar alertas, olhando mesmo, observando como é a estrutura do fio dentro do pacotinho, para vocês não terem surpresas na hora de você comprar, tá? Se você tiver uma vendedora que já tem experiência, você pergunte para sua vendedora que ela vai te auxiliar. Com certeza ela vai entender de fios, né, para poder estar te ajudando aí a escolher um fio que não tenha uma espessura nem tão grossa e que também não seja extremamente fino, a não ser que você goste de trabalhar com fios dessa espessura. Eu particularmente prefiro trabalhar com fios bem mais finos do que um fio nessa grossura, né? Muito grosso assim, eu já não gosto muito de trabalhar. Mas eu também não gosto de trabalhar com muito fininho como esse.
mas vai muito do trabalho aí que você vai estar fazendo. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês quais são as agulhas pra gente trabalhar, então, com todas essas espessuras aqui, ó, de fios que eu estou mostrando. Vamos lá, então, pra nossa terceira opção de fio que a gente encontra com muita facilidade aí nos fios de malha residual. Olha, meninas e meninos que fazem crochê, pra mim, esse é o pior fio pra gente estar trabalhando, que é o terceiro, né? Que são fios extremamente secos. E olha, gente, quando eu falo fio seco, é aquele fio que não tem nenhum pinguinho de elasticidade. Sabe aquele fio que você pega na mão? Ele é muito... Ele chega até a ser áspero quando a gente trabalha. E aqui, ó, eu trouxe pra vocês verem duas opções aqui com acabamentos diferentes. Veja só. Aqui eu tenho nesse fiozinho mais claro, olha o acabamento que ele veio aqui nesse novelo. Eu quero que vocês reparem, gente, nessa quantidade de ferpinhas aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se chama ferpinha, é o acabamento do fio mesmo, sabe? Ó, dá pra vocês perceberem? Então, isso aqui, quando a gente vai comprar um fio de malha pra gente trabalhar, ou você trabalha colocando essa parte sempre pra baixo no seu trabalho, para que ele não fique aparecendo, porque senão, ó, ele fica bem feio, ó. E é um fio, gente, extremamente seco, aqui vocês não tem como ter noção, porque vocês não estão pegando, mas eu aqui, ó, só de abrir o fio eu já tenho a impressão de um fio seco, ó. Eu tô esticando ele e vocês podem ver que ele não tem elasticidade nenhuma, então é um fio bem seco. Então, quando vocês verem esse tipo de acabamento no fio de malha, se você quiser comprar, pode comprar. Só que você vai ter que esconder essas imperfeições a hora que você estiver fazendo o seu crochê. Ou seja, sempre colocando aqui, ó, pra baixo pra você conseguir trabalhar e não ficar aparecendo. Aqui, ó, eu também tenho um fio que ele é bem seco, tá? E olha, ele tem imperfeiçõezinhas aqui, ó, estão vendo? Mas ele é um fio que ele não tá tão seco quanto esse cor-de-rosa aqui, tá vendo? Esse daqui ele tem um pouquinho mais de elasticidade. Então, entre fios que tem um pouquinho de elasticidade e fios mais secos, sempre procure fios mais elásticos. Mas então, como é que a gente faz para saber se o fio não é tão seco? Olha, na minha experiência, gente, fios que tem um pouquinho mais de brilho, eles são mais molinhos para você estar trabalhando. Então, olha, reparem bem que como esse fio aqui, clarinho, ele é um fio bem opaco, tá? Não é sempre que isso acontece, mas na maioria das vezes os fios que são bem opacos, eles têm uma espessura, né? Uma aspereza no fio um pouco maior do que os fios que são mais cintilantes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora na nossa quarta opção de fios. Bom, esse quarto fio, gente, é para mim um fio muito gostoso de você trabalhar, que são os fios que eles têm, ó, elastano, tá? Ó, tá vendo? Mas, gente, eu falo elastano para vocês entenderem que é um fio que tem elasticidade, porque normalmente eles estão fechados, você não vai saber de qual é, né, a composição do fio. Mas então, quando eu disser elastano, entendam como um fio que ele cede, ele tem elasticidade. E isso aqui, gente, faz uma diferença muito grande na hora de você estar confeccionando as suas peças, porque é um fio que ele desliza com mais facilidade na agulha. Já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o teste. E é um fio, gente, que ele tem... Normalmente, eles vêm em espessuras bem boas pra você trabalhar. Esse aqui ainda acho que tá meio fino, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho um que eu acho perfeito. E vejam só, lembra que eu falei pra vocês do brilho do fio? Vocês vão entender, ó. Tomara que vocês consigam perceber, gente, como esse fio aqui, ele brilha mais do que esse outro fio que é na cor pro mostarda. Ó, ele é como se ele fosse um fio acetinado. Então, todos não, né? Na maioria das vezes, os fios que são mais acetinados, que ele tem esse brilhinho no fio, vamos dizer assim, esse material, ele é um material que ele é bem molinho, ele é bem macio, ó, ele estica muito bem. E olha, ele também tem algumas imperfeições, ó, vocês podem ver,
Normalmente, quando eles são nesse estilo de material, ele vem meio desfiadinho. Então, você tem que trabalhar virando assim, ó, pra dentro, mas você consegue trabalhar numa boa, tá, gente? Isso daqui é conforme você vai criando experiência, você vai conseguindo trabalhar escondendo essas rebarbinhas aqui. Então, esses fios assim, ó, eles são muito gostosos de trabalhar. Então, fica a minha dica aqui pra vocês. Sempre que vocês quiserem um fio que ele tenha um pouquinho mais de elasticidade, sempre procurem, então, por fios que eles sejam um pouquinho mais cintilantes, não tão opaco, sabe? Quando você olha na embalagem do fio, isso vai fazer com que o seu trabalho fique bem molinho também. E olha só, gente, deixa eu voltar aqui com essa outra cor aqui pra vocês verem. Tá vendo? Esse aqui é super opaco e esse fio aqui, ele já tem um pouquinho mais de cintilância no fio, tá bom? Então, olha, essa aqui foi então a minha quarta opção pra vocês de fios que vocês vão encontrar aí com mais facilidade no fio de malha residual. E agora, gente, eu peguei aqui pra vocês um lindo que eu estou utilizando, que é um fio, gente, que eu acho, assim, que pra mim é o mais gostoso de você trabalhar e que dá muito certo. Então, ele é um fio que ele não é nem tão grosso e nem tão fino. Essa cor, gente, é maravilhosa, tá parecendo azul, mas é um verde lindo. Ó, ele não é tão grosso e nem tão fino. Pode parecer aí, quando eu estico, que ele é grosso, gente, mas ó, porque por causa do material dele é extremamente macio. Então, quando você vai trabalhar, por mais que você abra e ache que o fio é grosso, a hora que você está tecendo, o fio não fica. Por quê? Porque ele tem essa elasticidade aqui, ó. Então, ele é muito gostoso de trabalhar. Vou fazer um teste aqui com vocês, usando as minhas agulhas, mas eu quero que vocês reparem, então, como esse fio, ele tem um pouquinho mais de brilho, tá? É aquele material que eu falei pra vocês, que é um material mais brilhoso do que um fio, ó, opaco, sem nenhum tipo de brilho. Então, esse tipo de material aqui é delicioso para você trabalhar. E você vai ter que também chegar na loja e dar uma comparada aí nos fios para você ver se ele tem um pouquinho mais de cintilância do que o outro. Claro, né, pessoal, eu tô falando pela experiência que eu tenho com as minhas malhas que eu trabalho, né, de algumas marcas, não sei se todas são assim, mas como eu já trabalhei com vários tipos de malha, eu sei que a maioria, quando ele tem essa cintilância no fio, eles são fios bem molinhos para você trabalhar, tá certo? Então agora vamos fazer o teste de agulhas. Então agora vamos conversar um pouquinho a respeito das numerações de agulha para a gente estar utilizando nos nossos fios de malha. Como vocês viram aí no vídeo, gente, existem muitas espessuras e muitas texturas de fio também. Então, se você vai trabalhar, pretende trabalhar com malha, você precisa ter várias numerações de agulha. E isso, gente, eu não tô falando pra você sair correndo, comprar aí o que você achar pela frente, tá? Não é isso, eu tô dizendo que se você tiver uma espessura de agulha só, você não vai conseguir trabalhar, a não ser que você consiga achar a espessura exata para sua malha. E isso, gente, eu vou falar, é muito difícil. Então, como tem várias espessuras, vários tipos de malha, você precisa ter algumas numerações de agulha, sim. E qual é a melhor, gente? Qual é o melhor estilo de agulha para a gente trabalhar com malha? É o que vai se adaptar ao seu ponto. Não adianta eu vir falar pra você, ai, leva uma agulha soft da Círculo, que ela é super gostosa, ela realmente é muito boa, ela é muito anatômica, mas se você não se adequa a ela, você não vai conseguir fazer o seu crochê. E tem muita gente que não consegue fazer com esse tipo de agulha emborrachado, tem gente que não consegue fazer com a agulha tradicional. Vai muito do jeito que você pega na agulha e do seu ponto também. Então, isso quem tem que perceber, quem tem que ver como que vai ficar, é você. Gente, o que eu falo? Você não pode sofrer para trabalhar com fio de malha. Então, se você pega uma malha e você vê que tá sendo difícil para você conseguir trabalhar com o seu fio de malha, é porque a numeração da sua agulha tá errada.
A malha, gente, é para você trabalhar ela dessa forma, deslizando no fio, com os fios que você, com os pontos que você consiga ver eles sendo executados, sem ficar puxando, sem a sua mão doer, sem pesar o fio na sua mão. Isso é o jeito certo de você trabalhar com a malha. É o jeito que não machuca o seu dedo, não machuca o seu punho. Então, é por isso que você precisa sempre ter outras numerações de agulha. Vai testando, vai fazendo, crochê é teste, então por isso você deve sim ter algumas numerações de agulhas aí à sua disposição na hora de fazer os seus trabalhos. Então esse fio, lembra que eu falei pra vocês que é um fio super molinho? Ele é um fio que ele desliza muito bem na agulha e no entanto aqui, gente, eu tô usando a agulha número 8, tá? E deu super certo, ó, ficou bem bonito aqui meu ponto. Agora, se eu pego, por exemplo, um fio bem grosso, ó, vou até mudar aqui, vou pegar aquele vermelho que é super grosso e vou tentar fazer com a agulha 8, vamos ver o que vai dar aqui. Eu sei que pro meu ponto, gente, esse fio aqui com a agulha 8 não vai dar certo, vai ficar bem apertado, eu vou ter dificuldade de trabalhar. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, ó, já tá difícil pra mim, ó. Eu já tenho que fazer um esforço para conseguir trabalhar com essa agulha, com essa numeração, porque tá muito grosso esse fio. Consigo trabalhar? Consigo, mas depois a minha mão vai ficar doendo, eu sei que vai, porque eu já tô sentindo na hora de pegar aqui, ó, e fazer a laçada, que já tá puxando. Então, eu preciso de uma numeração maior de agulha, para que o meu ponto fique bem melhor e que eu não tenha dor, então, na hora de trabalhar. Ó, aqui eu já mudei pra agulha número 10. E aqui eu já senti, então, que o meu ponto ficou bem melhor. Tá mais fácil pra eu conseguir trabalhar, ó. Tá deslizando melhor, apesar de ser uma malha extremamente grossa. E tá vendo a diferença do ponto aqui, que eu fiz 2, 3 pontinhos com a agulha número 10 e com a agulha número 8. Ficou menor, certo? Então, é isso, vocês precisam sempre testar e ver aí agulhas que não machuquem a mão de vocês, tá? Vamos fazer mais um teste aqui? Vou pegar essa aqui, ó, que eu achei que também tá super grossinha, né? E ela tá bem seca. Então, eu vou pegar aqui uma agulha menor, vamos testar aqui. Faz de conta que você tem uma malha nessa espessura, seca, que você só tem aí uma agulha número 5,5, tá? Ó, só de você já laçar aqui, ó, pra fazer o primeiro ponto, você já vê que não vai dar, ó. E olha, gente, eu tenho ponto largo, tá? Não é apertado. Então, ó, eu tô tendo dificuldade em puxar, porque esse fio, ele não tem nenhuma elasticidade e a numeração da minha agulha aqui pra essa espessura de fio tá errada, ó. Então, por isso que eu tô tendo dificuldade em fazer o meu crochê. Então, preciso trocar a minha agulha. Então, gente, é assim que a gente escolhe a agulha pra malha. É fazendo o teste, é vendo o que é melhor pra você. Então, tenha sempre aí 3, 4, 5 numerações de agulhas diferentes, porque com certeza você vai estar utilizando, seja ela na agulha tradicional ou então na agulha emborrachada ou de bambu. Isso, gente, vai ficar aí a critério de vocês com o crochê de vocês. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui com essa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem os seus comentários, ative o sininho para você não ficar por fora de nenhuma novidade que eu sempre trago aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!